Está aqui presente o Conselho Nacional de Juventude através do seu presidente, Ivo Costa Santos. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Dizia eu, é um projeto de responsabilidade social, uma série de parceiros, uma série de entidades envolvidas neste projeto que se chama precisamente Consumos Académicos. Necessariamente, Ivo, esta é uma época em que grande parte da população académica participará nas festas, necessariamente terá comportamentos mais ou menos de risco. Não quer dizer que todos os jovens que se envolvam nas queimas das fitas e nas festas académicas vão acabar no hospital, mas há, digamos, o clima mais propício para estes consumos, não é verdade, Ivo? É, porque é também um período de, digamos, de euforia, de festividade, de celebração de um período académico, muitas vezes antecipa o final de curso ou muitas vezes o início de outros, que de certa forma é também um período de expansão dos jovens. E é um pouco por isso que um conjunto, ou praticamente todas as associações académicas ou todas as academias a nível nacional, resolveram associar-se a esse projeto e dar resposta a um desafio que o CNJ assumiu no Fórum Álcool e Saúde, do Instituto da Droga e Toxicodependência, no sentido de realizar uma iniciativa para sensibilizar os jovens para o consumo nocivo de bebidas alcoólicas do ensino superior. Portanto, eu acho que é importante aqui também referir os parceiros que se associaram ao projeto, desde logo a Associação Académica de Coimbra, a Associação Académica de Lisboa, a Associação Académica da Universidade de Aveiro, a Associação Académica da Universidade do Minho, a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, a Federação Académica do Desporto Universitário, a Federação Académica do Porto e a Federação Nacional das Associações de Estudantes de Ensino Superior Politécnico. Basicamente estão todos, não é? Basicamente são todos. A Associação Académica da Universidade de Évora também já se está a associar e há outras que também estão a acompanhar. Este é um projeto também em parceria com o Instituto da Droga e Toxicodependência e a APIN, que é Alcohol Policy Youth Network, e visa precisamente isso. Mas é importante que se refira aqui também dois aspectos. Estas são festividades que têm um número muito grande de estudantes. Muitas delas, queimas das fitas, enterros da gata, enterros, semanas académicas, são festividades que têm por noite 40, 50 mil pessoas em alguns casos. Se nós considerarmos, por exemplo, uma percentagem de 10% das pessoas que vão a estas festividades que acabam, de facto, com um consumo muito exagerado, o número é muito elevado. Mas, embora que percentualmente não seja tanto, estamos a falar de 5, 6 mil pessoas, que é um número absurdo. E há, de facto, uma consciência de que é necessário tomar algumas iniciativas nesse sentido, como a doutora referia. Ainda ontem as associações académicas estiveram reunidas no sentido de encontrar algumas respostas que vão dar e que passam, por exemplo, pela disponibilização de espaços que apelam ao consumo de bebidas, cocktails e bebidas que até são interessantes e que não são alcoólicas, medidas preventivas de voluntários e jovens que acompanham e tentam prevenir de uma forma primária o consumo dos seus colegas, haver também um apoio clínico nestes espaços, haver uma grande campanha de sensibilização com a passagem do vídeo do consumos ao longo da semana. Para isso tem sido determinante a coordenadora do projeto, a Ruth Borrego, que fazia parte da anterior direção do CNJ e que é também professora na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, e que de facto há ainda a somar a tudo isto os embaixadores do projeto. Que são quem? São desportistas, são pares, são estudantes que fazem parte das várias academias, e posso desde logo destacar no judo da Associação Académica de Coimbra a Ana Souza, no futsal o Elton Rita, também da Associação Académica de Coimbra, mas também alguns atletas olímpicos. Temos o caso da dupla Fraga Mendes, que é uma dupla de remo da Universidade do Porto. Ao nível do ténis, o Francisco Gonzalo, do Instituto Politécnico de Viseu. No handball, o Miguel Sarmento, da Associação Académica da Universidade do Minho. O Nelson Évora também se associou ao nosso projeto. No fundo, são pessoas que servem também de exemplo. Entre muitos outros. Claro, são pessoas que servem, por exemplo, nesta lógica que é promover o não consumo nocivo de bebidas alcoólicas, promovendo também uns estilos de vida saudáveis. E esta é determinante, esta mensagem, porque os estudantes reconhecem nos seus pares que, de facto, há uma via também para a integração, também para a participação, também para a festividade, que não tem necessariamente que passar pelo consumo nocivo de bebidas alcoólicas, mas que muitas vezes por uma promoção dos estilos de vida saudáveis, do desporto, fundamentalmente, também, que podem ter este espaço. O CNJ pretende ainda realizar, em conjunto com o Observatório Permanente da Juventude, que é uma unidade de investigação do Instituto de Ciências Sociais, em conjunto também com o IDT, um estudo precisamente para avaliar o consumo nocivo de bebidas alcoólicas no espaço de ensino superior e também avaliar os consumos não só de bebidas alcoólicas, mas de outras matérias também, e ainda os estilos de vida saudáveis. Não é. Porquê é que as queimas são patrocinadas por bebidas alcoólicas? Se vocês são tão pró não bebam álcool, não estejam... Não,
eu não sei se também essa ideia do não bebam álcool é de facto não consumo exageradamente. Não consumo exagerado. Porque, de facto, nós temos que olhar para isto de uma forma mais abrangente, que é as organizações de estudantes, desde há uns anos, esta parte, têm uma grande componente de serem também, de certa forma, prestadoras de serviços e desenvolverem um conjunto de iniciativas que muitas vezes não é uma responsabilização do Estado, é, por outro lado, um assumir de responsabilidades pela sociedade civil. E estas são atividades que têm vindo a ganhar cada vez... O nível de exigência tem vindo a subir, os estudantes são organizações democráticas e, portanto, há uma necessidade também de cumprir com as necessidades e com as expectativas dos próprios jovens e, portanto, estas necessidades têm vindo a crescer e, de facto, estas são entidades que acreditam e investem, não sei se acreditam, mas seguramente que investem muito dinheiro nestes espaços e nestas iniciativas e, portanto, nós acreditarmos que esse dinheiro não é importante para que as iniciativas dos estudantes, que não são só, nós temos que recordar que muitas vezes os fundos públicos são cada vez menores, há um conjunto de outras iniciativas que as associações académicas desenvolvem e que muitas vezes não são lembradas, como, por exemplo, a prática desportiva no ensino superior, que é inúmera, existem inúmeros estudantes a praticar desporto no ensino superior, as representações dos estudantes nos seus princípios de advocacy, entre aspas, no âmbito da política educativa, iniciativas no âmbito da responsabilidade social, iniciativas no âmbito da solidariedade, da partilha, e todas elas têm e tudo isto custa dinheiro, não é? A partir do momento em que esta é uma forma de encontrarem estes parceiros, é óbvio que isto tem influência. Mas aquilo que a Soutora aqui estava a dizer, nós estamos aqui a falar dos pais, da influência dos pais, quando nós chegamos ao ensino superior, e nós temos que reconhecer que em algumas academias há muitos estudantes que pela primeira vez se veem livres entre aspas, destas amarras da família e que se sentem ou sozinhos ou estão num novo espaço e que têm precisamente que ser os pares, os seus colegas, os estudantes, a acompanhá-los nesta transição. Ora, a necessidade de haver um reconhecimento pelos pares e uma influência pelos pares, e o que é isto pelos pares? É pelos jovens, muitas vezes pelos seus líderes e por aqueles que eles reconhecem, como há bocadinho falava, os desportistas, ou por outro lado, os representantes das associações académicas, que são por eles eleitos, são os seus líderes, ao fim e ao cabo, e quando eles próprios têm uma mensagem muito ativa e muito incisiva nesta ideia de o consumo de bebidas alcoólicas não, e, de facto, esta é uma viragem muito interessante e este projeto reconhece esta viragem que é muitos dos dirigentes associativos, e eu já fui dirigente associativo e reconheço que estes novos dirigentes associativos têm esta consciência muito presente de haver uma responsabilidade social das associações académicas nesta ideia. Nós, no Fórum Nacional Alcoolista, o Sr. Miguel Gonçalves está ali, não vai deixar mentir, nós temos 3 princípios fundamentais. Se é menor de idade, não beba, não é? Se está grávida ou se está a pensar em engravidar, não beba também. E se vai conduzir, não beba. Ora, estes aqui são 3 princípios que dizem muito aos jovens. A ideia de nós lançarmos um projeto que apela ao consumos e não apenas consumos. Podem saber mais em consumos.org. Passando uma mensagem pelos seus pares, pelos colegas, é uma mensagem também de educação. Exato. Só para terminar. Quando nós, por exemplo, vemos que mesmo ao nível dos currículos académicos e quando nós estamos a falar dos jovens menores de idade que não têm, portanto, onde a escola poder ter aqui um papel e onde nos currículos académicos são cada vez mais retirados as formações para a cidadania, nós podemos encontrar outras alternativas. Essas outras alternativas passam muitas vezes pela sociedade civil e as associações de estudantes são também a sociedade civil, as organizações de juventude como a CNJ são também organizações da sociedade civil que podem fazer este papel. E sobre isto dizer que no âmbito do consumos, as universidades, hoje é conhecido, abrem as suas portas a estudantes de secundário para que eles visitem as instalações, conheçam os cursos e o próprio Consumos está já também a desenvolver, este é um projeto que tem vindo a crescer dia após dia, está já também a desenvolver iniciativas que visam sensibilizar jovens que ainda não estão no ensino superior para esta questão da temática do consumo. Quando eles visitam as universidades, as próprias associações académicas, que às vezes são aquelas que são vistas, lá estão estes tipos, que promovem essas atividades de consumo. Tunas e pessoal dos copos. Se eles começarem a reconhecer nesses seus parceiros, gente que não consome, exatamente, não é? Eu acho que esta pode ser uma viragem para o futuro. E é uma viragem na mensagem. E se nós começarmos a ver que o tipo cool, o tipo sexy, vamos desculpar, a miúda gira, são pessoas que também não consomem e têm um estilo de vida saudável, com cuidados na alimentação, com cuidados no desporto, esta pode ser uma mensagem determinante para o futuro. E eu acredito muito nesta mensagem e acredito muito que o trabalho que estas associações académicas estão a desenvolver é espetacular, eu não tenho outra palavra, e fico muito orgulhoso que, de facto, estejam a conseguir levar este projeto em frente. Há aí uma questão importante que eu acho que é de referir,
sem querer fazer sequer posso fazer uma consideração relativamente à questão do aumento de idade, ou do abaixamento da idade do consumo, do aumento da idade de mínimo de consumo aos 18 anos. Do álcool, não é? Exatamente. E a questão da diminuição do limite ao nível alcoólico. Eu tenho feito esta chamada de atenção. É óbvio que o CNJ acompanha estas medidas, mas é importante ainda nós tomarmos em consideração o seguinte, que é este um período também em que o jovem pode ser confrontado com uma mensagem se nada for feito do ponto de vista de prevenção previamente, que é, chegaste aos 18 anos, tens a oportunidade, estás legal para beber e estás legal para conduzir. E quando não se conhece os limites, como a doutora falava aqui há minutos, quando nós ainda não temos esta habituação, se não houver essa educação prévia para o consumo, se não houver essa sensibilização, é uma mensagem que pode ser perigosa. Mas os dados, e isto é uma reportagem do Expresso também de há alguns dias, 6 de abril, portanto, cerca de um mês, dão-nos conta de 40% dos jovens que começam a embriagar-se aos 13 acabam por tornar-se dependentes, neste caso, do álcool. E se o consumo começar um pouco mais tarde, ou seja, aos 18, o risco de dependência vai baixar para os 15%. Ou seja, mas isso não está minimamente em causa. Claro. E nós acompanhamos totalmente isso. Tem que haver uma prevenção prévia. E depois há dois tipos de parceiros que podiam fazer aqui, acredito eu, não é uma crítica que eu faço, é uma sensibilização, podiam ter aqui um papel mais determinante. Por um lado, e acabo por também estar a dar os parabéns à sociedade civil e à Fernanda por este programa, que é os mídias podem ter aqui um papel determinante e muitas vezes não têm. Há um conjunto de programas orientados aos jovens. Nós conhecemos programas juvenis, séries juvenis, mais conhecidos, sem querer fazer... Acho que sim, até que já vai acabar, portanto pode dizer. Os morangos com açúcar, o curto-circuito, por um lado, e por outro lado as empresas de transportes públicos, que podiam ter aqui um papel. As associações académicas fazem um esforço gigantesco, que às vezes também com um custo muito elevado, estamos a falar de milhares de euros, para que haja de facto uma resposta no âmbito da condução sob efeito do álcool para diminuir essa condução sob efeito do álcool. Sim, algumas autarquias, nós por aqui já trouxemos a notícia de que a autarquia de Matosinhos disponibiliza um táxi mais barato. Há bons exemplos, mas nestas festividades, por exemplo, as empresas públicas, vou dar o exemplo, os metros, os autocarros, que muitas vezes fazem esse serviço e as pessoas não sabem que esse serviço é, digamos, contratualizado ou pago pelas associações académicas. E podia haver também aqui, por um outro lado, um acompanhamento também na prevenção e na prevenção do risco no âmbito do consumo, também por parte de parceiros, que muitas vezes ainda mais são públicos. Sabemos que essas empresas têm déficits substanciais, mas esta também se calhar não é a melhor altura para cobrirem esse déficit. Sim, mas também sabemos, e há pouco falámos da questão dos patrocínios, que a maior parte das grandes marcas que patrocinam a nível alcoólico também têm bebidas não alcoólicas. Claro, e tem que haver aqui... Que normalmente são vendidas exatamente ao mesmo preço, ou até mais caras, João. A questão das águas custa-me imenso, não é? Exatamente. Pagar 4, 5 euros por uma garrafinha de água. Há uma coisa muito interessante que a senhora referiu aqui e que nós também, um bocadinho no seguimento da intervenção, que estávamos a ouvir, que é o fenómeno das redes sociais. As redes sociais transportam para uma realidade virtual, se calhar, uma noção dos tempos que nós muitas vezes não refletimos, acredito eu, devidamente sobre eles, que é a necessidade de... num tempo em que a identidade, mais até do que a individualidade, acredito eu, a identidade de cada um é importante para nós temos o nosso mural, as nossas fotografias, o nosso espaço, mas queremos tê-lo em comunidade, queremos tê-lo em partilha com os outros. Esta necessidade de nós fazermos parte de algo tem efeitos na ideia do contágio e no contágio também nas ideias dos consumos, no contágio também na ideia do álcool, que são importantes. O que é que falta aqui? Falta que no momento em que nós temos ausências de perspectivas e de perspectivas de futuro, como também já falamos, estamos num período em que 35,4% dos jovens estão desempregados, mais de 40% dos empregados têm ordenados abaixo dos 600 euros. É impossível constituir um projeto de vida sustentado nestas condições, mas é importante que haja uma resposta diária, uma resposta pelos pares, nesta ideia de contágio, de rede social, de partilha, que não tem que ser virtual, pode ser, por exemplo, pública, e nós conhecemos perfeitamente os espaços das redes sociais dos jovens. Em Lisboa conhecemos o Bairro Alto, no Porto conhecemos a Baixa, em Coimbra conhecemos o Largo da Portagem, e nós reparamos que, nas variedíssimas discotecas, nós reparamos que há, muitas vezes, uma imagem associada àquilo que é cool, aquilo que é fashion, aquilo que é bem visto. Temos as ideias do martini, temos as ideias das cervejeiras, temos as ideias de bebidas brancas que têm intervenções muito agressivas. Só a água é que não é sexy, não é? E nós não temos mecanismos que combatam isto. E muitas vezes acho que não tem que ser necessariamente o Estado a fazer isto tudo. Pode haver uma parceria com muitas instituições da sociedade civil que dinamizem iniciativas aqui, e nós que frequentamos esses espaços
não encontramos entidades que façam de facto esta intervenção para a informação e para a prevenção. Isto podia ser feito. A dar um exemplo, o que aconteceu, por exemplo, com o tabaco, a campanha HELP. Foi uma campanha mundial, ou europeia, no caso, em Portugal, pelo menos, teve um grande impacto. O número de consumo de tabaco foi reduzindo também numa ideia, numa mensagem que fazia mal à saúde. Nós também temos que aproveitar também, se calhar, ter outra perspectiva. Este também é o tempo em que as pessoas procuram, na medida do possível, frequentar ginásios, fazer desporto, ter, em algum aspecto, um cuidado com a sua saúde e com o seu estilo de vida mais profundo. E, portanto, se nós conseguíssemos traduzir também esta nova dinâmica, partilhando e contagiando estas redes sociais que hoje estão mais sensibilizadas para o consumo, para o não consumo, ou para o consumo não de bebidas e de substâncias psicotrópicas ou outro tipo de substâncias, se nós conseguíssemos efetivamente ter uma intervenção, seja através dos pares, seja através da educação, seja através da família, nestes espaços, eu acredito que nós conseguimos aquele objetivo que o Dr. Galeno falava, que é uma diminuição da procura e também uma diminuição da oferta. Mas tinha que haver aqui, de facto, um contexto mais amplo. E existem inúmeras iniciativas, o projeto de consumos com as variedíssimas associações académicas é um exemplo, mas seguramente há outros. Nós no Fórum Nacional de Álcool e Saúde temos conhecimento de muitos deles. E se houvesse uma intervenção nestes espaços, nestas redes sociais físicas e não apenas virtuais, eu acho que nós teríamos muito sucesso.